Galera, ontem eu publiquei um vídeo aqui sobre esse assunto e as primeiras pessoas que viram perceberam que o vídeo estava sem áudio. Quem me avisou, eu já estava na rua, soltei o vídeo, não prestei atenção, né? Eu gravo muito como rádio aqui, né? Não tem cortes, não tem edição. Então não tem nem porquê muitas vezes eu revisitar o vídeo para saber se foi tudo bem, assim, porque é aquilo que eu quis dizer e acabou, posto direto no YouTube, subo. E ontem eu saí de casa e quem me avisou foi o Edu, do Vem Pro Peixão, Edu do canal Futirinhas, falou: Rodolfo, só para te avisar, seu vídeo tá sem áudio. Aí eu vi, tava com uma audiência péssima também, obviamente por isso, né, sem retenção nenhuma. E aí eu privei imediatamente na hora, então eu sei que muitas pessoas viram, não entenderam porque estava fora do ar, e outras que viram e perceberam que estava sem áudio, então peço desculpas pelo ocorrido, foi um descuido de minha parte, que não é a primeira vez que acontece, mas prometo que vou ficar um pouco mais atento antes de postar se o material tá ok para publicar para vocês, tá bom? Bom, a gente precisa falar aqui da reunião da última quinta-feira, mas da apuração que se teve a partir da reunião da última quinta-feira, né? O Santos vive esse final de semana muito focado nos treinamentos. Hoje é um dia de folga, amanhã a equipe volta a treinar, focada no jogo contra o Corinthians da próxima quarta-feira, jogo importantíssimo. Aliás, o jogo contra o Corinthians e o jogo contra o Vitória no final de semana são fundamentais se o Santos quiser permanecer na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, né? Então, claro, a gente precisa ter bastante cuidado com esse jogo, né, para poder trazer aqui aquilo que a gente pensa falando dentro do campo, né, propriamente. Mas, enquanto isso não acontece, é muito importante a gente falar sobre algo que está acontecendo dentro do Santos, que para mim é muito perigoso, né? E parte das apurações dos jornalistas colegas a respeito do que aconteceu no Conselho Deliberativo na última quinta, quando lá foi apresentado pela Comissão do Estatuto o novo texto, que a gente já teve acesso aí na íntegra, né? Leu e percebeu uma série de problemas, um texto muito ruim. E o que aconteceu na quinta-feira é meio que parte, na minha visão, de uma estratégia para poder passar um texto ainda muito ruim. Então, assim, eu como um cara que cria vídeos num canal de YouTube, seja qual for, né? E aqui com vocês diariamente, criando conteúdo para essa comunidade, sobretudo santista, é normal eu te pedir likes, eu te pedir inscrição no canal. Às vezes porque você está aqui e não se lembrou de se inscrever, está aqui e não se lembrou de curtir, isso faz parte. Mas hoje é daqueles vídeos que novamente, e sempre que eu falar sobre o Estatuto dos Santos, eu peço mais do que isso, eu peço compartilhamento. Eu preciso que você compartilhe esse vídeo com seus amigos santistas, mesmo aqueles que não gostam de mim, porque não se trata da minha opinião a respeito de um determinado jogador, não se trata sobre o que eu penso ideologicamente, não se trata de nada disso, se trata sobre o futuro do Santos. E aí o que eu estou falando aqui me parece muito relevante para que nós, enquanto santistas, não caiamos num golpe que para mim está sendo muito claramente orquestrado, tá? Então vamos entender toda essa história. O Comitê de Estatuto apresentou na última quinta-feira para o Conselho Deliberativo um novo texto com a mudança estatutária. Se iniciou esse papo de o Santos precisa de uma mudança estatutária a partir do fato de que se entende, e tem gente que entende que não, que o Santos hoje já estaria apto a tornar-se uma SAF pelo texto atual, mas se entende que o texto é ruim e que então, portanto, o Estatuto precisaria melhorar nessa parte, nesse texto específico, para que o Santos tivesse uma possibilidade mais forte, juridicamente mais crível, para poder tornar-se SAF, que se entende hoje dentro do clube, que é o caminho natural que o Santos vai em algum momento tomar. É a apuração, inclusive, de vários colegas que a própria diretoria atual entende que o Santos não tem receitas compatíveis para brigar num primeiro nível mais, que ou o Santos vende para um interessado que possa colocar dinheiro e ter uma gestão direcionada para que o Santos possa voltar aos seus dias de glória, ou o Santos nunca mais voltará. Pois bem, só que com essa mudança veio outras tantas, que a gente já estava alertando para cá, né, alertando aqui nos vídeos há muitos meses, que são os famosos jabutis, que é normal, quando muitas vezes você coloca ali, vamos falar de política institucional, você faz uma política, você faz de repente uma emenda
de uma lei, ou você cria uma nova lei, ou você faz, de repente, uma MP, uma medida provisória. Às vezes, lá dentro tem muitas coisas que são além do que o próprio cerne que o público vai acabar olhando, que as pessoas vão acabar olhando. Isso é muito normal acontecer, são os famosos jabutis. E a gente esperava vários jabutis, porque também a gente está acostumado com essa gestão do Marcelo Teixeira. Vamos lembrar, né, que o Marcelo Teixeira é o presidente que permitiu, na sua gestão, lá atrás, nos anos 2000, que o presidente, seja ele quem for, pudesse se eleger, se candidatar ininterruptamente. Né? E ele se beneficiou disso, porque ele foi presidente do Santos por vários anos seguidos, porque não tinha uma trava, tipo, pode só o mandato e uma reeleição só. Era assim e ele mudou o estatuto com o carro andando. Isso para mim tem nome, é golpe. Né? E então, assim, dada esse histórico do atual presidente, embora se trate dentro do clube que a mudança estatutária de uma comissão independente, desculpa, irmão, esse aqui é irmão desse. Quem acredita nisso, são favas contadas, né? É só você olhar para dois pesos e duas medidas com relação ao próprio Conselho Fiscal. Por que o Conselho Fiscal, por exemplo, reprova as contas do presidente de 2023, o Andrés Rueda, e a partir disso o Andrés Rueda é expulso do quadro associativo do Santos e aprova as contas de 2024 do Santos, quando, embora estivesse na Série B, o Santos teve uma receita ainda maior e terminou com um déficit maior. Por que reprovaram aquela conta e aprovaram essa? Porque, na verdade, dentro do Santos não funciona a parte técnica. As pessoas não estão analisando números, as pessoas não estão sendo corretas, as pessoas estão fazendo política. E o Marcelo Teixeira, pelo tamanho que ele tem na cidade, por tudo que ele representa, etc., ele é uma pessoa difícil de se colocar as regras sobre o mandato dele. Então, se aprova, se fala, não, olha, veja bem. Veja, se o Santos tiver um balanço de novo esse ano, ainda pior do que foi em 2024, que é o que eu prevejo, vocês vão ver qual vai ser a postura do Conselho Fiscal, se alguém vai ousar reprovar as contas. Isso só vai acontecer se o Santos cair. E aí, politicamente, ele perde apoio, então pode ser que se reprove. Mas se o Santos ficar na primeira divisão, ainda que seja na última rodada, pode ter ali 200, 250, 300 milhões de déficit. Eles vão aprovar a conta do Marcelo Teixeira. Então, o que eu quero dizer com isso? Que era muito fácil de se esperar uma série de medidas que não fossem muito boas para o futuro do clube, ou que fossem muito ruins, vamos falar a verdade, para o futuro do Santos. E aí, né, a apuração dos colegas na reunião de quinta, tanto do Diário do Peixe, que foi o primeiro local que eu vi, depois confirmado pelo Lucas Mussetti, que eu assisti ao vídeo dele, fala que o conselho pegou no pé de 3 fundamentais mudanças, tá? Que são elas. A primeira, com relação à reeleição, ou melhor, desculpa, com relação a direito de voto, que era lá atrás 1 ano que você precisava estar adimplente enquanto sócio para poder participar da vida política do Santos. Depois mudou-se para 3 e agora tem proposta nesse novo estatuto de mudar para 5 anos. Essa é a primeira. A segunda mudança que o conselho não agradou o conselho é com relação às regras para um candidato para uma pessoa poder se candidatar à presidência do Santos. Hoje se exige só um mandato de conselheiro. Esse novo estatuto, além de exigir 10 anos de sociedade, né, adimplente, exigiria também 3 mandatos de conselho numa circunstância que você diminuiria o número de sócios, colocando o clube cada vez na mão de menos pessoas. E aqui, gente, é importante dizer, é muito normal, né? Em qualquer clube de futebol, no Santos não é diferente, a gente tem um olhar para o conselho deliberativo muito pejorativo, né? Um olhar muito ruim. Quem são esses caras? Esses caras são mal acomunados com o presidente, esses caras deveriam ser a oposição e não fazem nada, aquela coisa toda. Então, assim, tá lá no meio do estatuto, vai diminuir de 200 para 100. Isso aí tem que diminuir, tem que acabar com tudo isso aí. Mas a gente se esquece do cerne político que é o Conselho Deliberativo, de pelo menos aquilo que ele deveria ser, que é uma oposição dentro do clube. No sentido de são eles quem representam os sócios na vida política do clube. São eles que têm o dever de apontar
situações lá dentro que não são das melhores, que tem direito de mover reuniões que vão melhorar o dia a dia do clube, que vão denunciar muitas vezes práticas criminosas. O conselho de um clube é muito importante, seja ele numa estrutura de SAF, seja ele numa estrutura como é a do Santos, uma instituição sem fins lucrativos. Então, a gente não pode confundir as coisas. Quanto menos conselheiros, e já que o Santos tem um monte de conselheiro pleno, vitalício, caramba, serão menos pessoas que terão a possibilidade de fazer parte da vida política do Santos. E cada vez com menos renovações lá dentro, cara, vai ficar mais difícil para que se procure mudanças importantes para o futuro do Santos. É simples, é tão simples assim. Então, o conselho olhou para essas duas mudanças como eleição para presidente, torceu o nariz e, no caso aqui também, número de tempo, o tempo que você precisa como sócio para atuar na vida política do Santos. E um outro tema que eles também rechaçaram é com relação ao que eles chamam de uma burocratização das embaixadas. O novo estatuto fala de uma regra que as embaixadas teriam que ter CNPJ, então, portanto, tornarem-se empresas, teriam que ter um contador, etc. Enfim, a gente sabe a importância das embaixadas, o quanto elas são fundamentais para atender um torcedor que está longe do Santos, né? Para fazer com que esse cara se engaje com o clube, para se reunir, para ter festas, para ter momentos, para poder assistir jogo junto, para poder fazer caravana, para ir na Vila Belmiro, no Pacaembu, no Morumbi, onde quer que seja, para poder fomentar o senso de comunidade do Santos fora de Santos. E um clube como o Santos, que tem mais torcida do que o número de pessoas, de habitantes na sua cidade natal, é importantíssimo as embaixadas. Exigir CNPJ é burocratizar demais? Isso é uma outra discussão. Mas essas foram os 3 apontamentos do Conselho Deliberativo com relação ao novo estatuto. Então, portanto, beleza, esses 3 pontos, segundo a apuração dos próprios colegas da imprensa, vão ser rediscutidos pela comissão do estatuto. A própria diretoria teria aprovado esses rechaços por parte do Conselho Deliberativo. Então tá tudo lindo, mudou isso, tá tudo certo, vamos apostar e vamos apoiar a mudança do estatuto do jeito que tá lá? Obviamente que não. Não citaram outras coisas que para mim são ainda mais prejudiciais ao futuro do Santos. Você quer um exemplo assim? É claro, para mim essas questões de mudar de 3 para 5 anos o direito de voto e você tornar a vida quase impossível que pessoas de fora consigam se candidatar à presidência do Santos são medidas mega impopulares com o sócio. Mas sabe o que me parece? Me parece que eles colocaram isso de propósito no estatuto para que desse uma impressão que o conselho não está mal acumulado com eles, que o conselho está brigando, que o conselho está olhando. Então, assim, uma impressão para nós de olha lá, ó, o conselho está olhando, tá vendo? Ó, aquela mudança de 3 para 5 não vai acontecer. O grande conselho rechaçou. Olha, aquelas regras para se tornar presidente que eram absurdas, olha lá, o conselho rechaçou. Lembra da burocratização das embaixadas? Olha lá, o conselho. Então o conselho está cuidando. Enquanto isso, ninguém fala nada, por exemplo, de o presidente poder ter 7 assessores. Assessores esses que não há nenhuma regra no novo estatuto, que esse que está sendo proposto, de currículo para que essa pessoa ocupe esse cargo técnico. O presidente ele tem o direito de colocar quem ele quiser, sem passar por ninguém, sem passar pelo conselho, sem passar pela sociedade, sem passar por nada. E outra, embora o presidente e o vice tenham direito a um salário cujo teto está estipulado no novo texto, eu acho isso ótimo, acho até que o salário colocado ali é bastante condizente com a função. Digamos ali, em português claro, né? 70% do funcionarismo público, do total, do máximo do funcionarismo público. Cacauzinha, meu amor, não é ninguém lá na rua, não é ninguém. E aí, assim, então a gente está falando basicamente aqui de
Se o funcionalismo público é 46 o máximo, a gente está falando de 30. Eu fiz as contas, né, no outro vídeo. É R$32 mil o máximo que um presidente em exercício no Santos pode ganhar. O que eu acho um salário absolutamente condizente com a prática da presidência de um clube do tamanho do Santos. Inclusive, vai ser até melhor para que nós, sócios, e eu sei que estou falando para muitos sócios aqui, mas você que não é sócio, torcedor, está no mesmo direito também de cobrar o presidente se ele estiver recebendo. Eu acho isso ótimo. E o salário do vice seria até a metade disso, então R$16 mil e tal. Só que os assessores, primeiro que não tem teto salarial, segundo que não há regras para essa contratação, não se fala de o que cada um desses assessores precisa apresentar de currículo, só diz que o presidente é quem escolhe e pronto, acabou. E aí, gente, o Santos fica absolutamente preparado para uma série de possíveis rachadinhas. Eu sou presidente, vou lá, tenho o direito de colocar 7 caras ali. Desses 7 caras, eu posso escolher aqui 5, 6 caras técnicos muito bons que vão gerar uma aceitação entre o torcedor muito grande, que a torcida vai elogiar, que a imprensa vai elogiar, e eu meto um cara no departamento estratégico aqui, que é meu amigo, mal comunado comigo. Eu pago para esse cara, por que não? Já que não tem teto, um salário de 100 mil, 200, 300. Pago para esse cara um salário... Você sabe quanto que o Alexandre Galo ganhava? O Galo ganhava mais de 200 pau no Santos. Sabe quanto que o senhor Alexandre Matos ganha? Mais de 300 pau no Santos. Quanto você acha que vão ganhar esses assessores aí? Você acha que vai ser coisa de 20, 30? Me esquece. Esquece. E aí o que faz? Eu falo assim, irmão, ó, fiz uma puta de uma mesa ali, caras importantes, competentes, mas ó, você tá aqui porque você é meu amigo, então me passa aqui metade do seu salário. 80% do seu salário. Quem que vai descobrir? Quem que vai abrir investigação? Isso no funcionalismo público, no Congresso, que rola aos montes. Sempre rolou na política brasileira, desde que a gente aderiu à democracia, a famosa rachadinha nos gabinetes de deputados desse país. Vocês conhecem várias histórias por aí disso que foram desmascaradas ao longo do tempo. Isso pode acontecer no Santos também. Pode acontecer no Santos também. Como assim o presidente escolhe 7 caras e vai pagar o que quiser pra esses caras? Que merda é essa, tio? Que merda é essa? E isso o conselho não fala um pio disso aí? E tem muitas outras coisas que estão aí nesse estatuto que são péssimas. Que são péssimas. De novo, eu não quero botar o caminhão na frente dos bois, porque assim, o conselho não aprovou ainda um novo texto. O conselho tem até 30 dias para apresentar as devidas emendas. E então o estatuto, a comissão vai ter, parece que mais 15 dias para aderir ou não a essas emendas e colocar o novo texto em votação. Vamos esperar um novo texto, mas eu não posso falar a respeito da apuração, deixar de falar a respeito da apuração dos colegas, que foram só esses 3 temas que geraram revolta no conselho. E esse tipo de tema que eu citei aqui, não. Então assim, vamos esperar sair qual vai ser o texto que vai ser colocado em votação. Eu tenho quase que certeza absoluta que o texto que for colocado em votação, seja ele qual for, deve passar no conselho, porque o conselho sim está na mão do Marcelo Teixeira e continua, tá? E aí, o texto pronto e aprovado pelo conselho, o Santos parece que tem aí como obrigação ser transparente com o associado, fazer uma coletiva, uma apresentação, mostrar quais são os pontos estatutários de mudança. Eu espero que o Santos seja claro, evidente, muito transparente nessa explicação. E aí, meu irmão, aí assim, eu convoco e convido os meus amigos que produzem conteúdo para o Santos a lerem o texto com calma, a fazerem um juízo de valor que não é político e sim pensando no Santos, e que junto à sua audiência recomende o sim ou não à aprovação. E você que está assistindo esse vídeo, que você assista canais de pessoas que são confiáveis,
que você preste atenção na opinião de pessoas que estão olhando para isso com devido cuidado, com devido valor, porque é o futuro do Santos que está em jogo. É o futuro do Santos que está em jogo aqui. Então, vamos abrir bastante o olho, vamos ficar bastante... Porque parece uma questão menor. O mais importante é ganhar do Corinthians. Eu sei que pro torcedor, para a maior parte do torcedor, é isso aí mesmo. Tem que ficar na primeira divisão. Mas, irmão, esse campeonato, o pior que pode acontecer é o Santos cair e disputar a segunda divisão ano que vem. O futuro do Santos sendo negligenciado, a gente pode disputar 10, 15 segunda divisão na nossa vida. A gente tem que prestar atenção nisso, olhar com cuidado para isso, que isso sim é ser torcedor de verdade, é se engajar no futuro do clube. Então eu te peço encarecidamente, compartilhe esse vídeo, para que as pessoas já comecem a entender o que está acontecendo dentro do Santos. E para que a gente abra os olhos enquanto torcedores com o que está acontecendo. E aí então, no momento certo, a gente olhar o texto e dizer, gente, bom, de repente tem uma coisinha aqui que a gente não concorda, mas vamos combinar? O Estatuto Novo é bem melhor do que o velho. Vamos passar porque eu acho que vai ser importante? Não vamos passar, porque essa medida aqui é prejudicial, embora tenha várias medidas que melhorem, essa medida é prejudicial. Enquanto eles não fizerem um texto que a gente acredita que seja o texto ideal para o futuro do clube, a gente vai reprovar. E eles que refaçam essa merda. Eles têm que refazer. Simples assim. Eles vão defender que votar contra é votar contra a modernidade. Eles vão defender, independentemente do texto, que votar em não é atrasar o futuro do Santos. Que se você votar em não, você está prejudicando o futuro do clube. Eles vão soltar, os interessados na mudança vão soltar uma série de bravatas. Se prepare, vão dar entrevista, vão ser absolutamente ali persuasivos. Mas a gente tem que olhar o texto frio e ser frio. Se tiver que, e vou dizer mais, se eles não fizerem uma mudança condizente com o que o futuro do Santos precisa e esse texto for reprovado pelo associado numa assembleia, a gente está falando aqui de um momento absolutamente histórico dentro do clube. Um momento, eu não me lembro de uma assembleia votar contra os interesses de uma determinada gestão. Claro, teve um ou outro, mas assim, vai ficar marcado na história, ainda mais se tratando da gestão do Marcelo Teixeira. Então a gente aqui tem que ter cuidado com o Santos. Porque tem muita gente lá que não está preocupada em cuidar do clube, está preocupada em usar o Santos para ganhar dinheiro. Simples assim. E vocês sabem disso. Onde tem dinheiro aos montes, irmão, tem interesse. Tem interesse de pessoas não na instituição, mas em abocanhar. Isso existe na política, isso existe em clube de futebol, isso existe até na igreja, em qualquer religião. Onde tem dinheiro, tio, pô, tem corrupção pra caralho. Então vamos ficar atento, porque a gente ainda pode votar, a gente ainda pode se meter a colher nisso. E à distância. Não me venham com voto de assembleia presencial. À distância, para o associado do Santos, do mundo inteiro poder votar. Do mundo inteiro poder votar. E denuncie se você, no dia da votação, tiver adimplente e tudo mais e você não conseguir votar. Denuncie. Tá? É muito importante passar por todos nós. A gente ainda tem um clube que nos dá essa permissão. Clube que não dava essa permissão lá atrás. Precisou o Marcelo Teixeira sair para que o clube avançasse casas e casas em termos de modernidade, em termos de democracia. Porque o Marcelo Teixeira é o presidente que ficou lá, ó, eleição após reeleição, se perpetuando no poder do clube. E só saiu porque perdeu uma eleição, porque queria continuar. Não existiria Libertadores de 2011, não existiria Copa do Brasil de 2010, Paulistão de 10, 11, 12, não existia nada disso. Era só você ver as contas de 2009, que foram reprovadas e que ele só aprovou na justiça. Só aprovou na justiça. Então, gente, vamos ficar bastante atento. Compartilhe esse vídeo com a sua família santista, com seus amiguinhos, é muito importante, tá bom? Porque, de novo, é um tema mega fundamental para o futuro do clube. A gente vai se falando, um grande abraço, até o próximo vídeo.